Olá pessoal que acompanha o Jornal Ponto. Nós estamos aqui com o escritor Luiz Augusto Júnior Melo para a gente falar aqui sobre a nova obra, né, Luiz? Piuí na história do século XX. E a gente vai conversar um pouquinho com o Luiz para saber, né, dessa trajetória histórica que ele já vem desenvolvendo na cidade de Piuí. A cidade de Piuí passa pelo Luiz Augusto, né, pelas mãos deles, e a gente vai aproveitar aí para a gente conversar um pouquinho de outras obras também que ele fez, tá certo, pessoal? E aí, Luiz, do Joia? Tudo bem, Adriana, graças a Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui mostrando, divulgando, né, o meu trabalho, o trabalho do Romulo Agresta, que é a busca pela preservação do patrimônio histórico, da história de nossa cidade Carim, de nossa Piuí. Luiz, vamos começar aqui. Quando começou o seu primeiro livro, para a gente chegar nesse aqui de hoje, né, do século XXI? Bom, É esse aqui, né? Ah, não, esse? É. Vamos mostrar aqui pro pessoal, Luiz. Adriana, na verdade, a pesquisa histórica já está na minha vida, na minha trajetória profissional, há mais ou menos 25 anos. Desde quando eu estudava na Escola Estadual Professor João Menezes, já começava a colecionar recortes históricos, já começava a pesquisar em livros da biblioteca pública, em outros arquivos. Naquela época, a pesquisa não era tão fácil como hoje, não havia internet, a internet não era popularizada como é hoje. Então, tudo começou lá há mais ou menos 25 anos atrás. E aí o processo foi evoluindo, lentamente eu comecei a publicar artigos em alguns jornais aí da cidade, até mesmo depois no Folha de Manhã, tem alguns artigos publicados lá. E lentamente esse gosto por pesquisar a história foi sendo desenvolvido e lapidado. Em 2003 eu fiz o curso de História na Universidade de Formiga, na Unifor. Concluí o curso em 2003, comecei em 2001, concluí em 2003. No ano seguinte eu fiz pós-graduação em ensino da História do Brasil. Aí me tornei professor de História. Então, a história que já fazia presente na minha vida, ela passou a fazer presente na minha vida de uma maneira mais técnica, mais profissional. E aí, a coleção de documentos, a coleção de pesquisa foi só aumentando. Luiz, o que é que se deve, o que você acha essa paixão aí pela história? Você está me contando aí que começou há 25 anos atrás. Uma resposta extremamente difícil de encontrar. Porque eu acho que isso foi um dom. Eu acredito que isso é um dom de Deus que me foi dado, que me foi concedido, e esse dom foi sendo trabalhado, e a cada vez mais eu fui desenvolvendo e procurando pesquisar e transformar os documentos históricos em algo que pudesse ser acessível e compreendido pelas pessoas que não são formadas na área. Eu costumo dizer para os meus alunos, trabalho na Escola Estadual Professor João Menezes, trabalhei na Escola Estadual Professor Horta, fui inclusive professor da sua filha, né, Sabrina, e eu costumo dizer para eles que eu gosto muito mais de pesquisar e escrever história do que propriamente ensinar a história. Levar a história. Eu gosto mais de escrever, mas a gente vai conciliando aí com a advocacia, com a sala de aula e as pesquisas. O pessoal fica brincando, não sei como você arruma tempo para escrever livro, mas eu costumo dizer que tempo a gente que constrói, né? A gente que monta. Agradeço muito o Naldo pela paciência que tem aqui comigo, as minhas ausências, a minha correria. E também agradeço muito a minha esposa Rafaela, também é muito compreensiva comigo, divide muito bem o tempo do nosso relacionamento. Fazer história não é fácil, né? Com essas pesquisas. Mas enfim, a primeira publicação foi um capítulo sobre Piuí nesse livro Centro-Oeste Mineiro, História e Cultura. Esse livro foi organizado numa parceria da Prodescom com o Instituto Cultural Maria Nogueira de Castro de Itaúna.
e que reuniu história e cultura de todos os municípios do Centro-Oeste Mineiro, na qual Piuí faz parte. Então eu fui autor, em 2008, do capítulo que trata da história e cultura de Piuí. Que é lindíssimo, por sinal, né, Luiz? Vamos abrir aqui para a gente mostrar para o pessoal que está nos assistindo. Ó. Bonita aqui a praça, a igreja, né, matriz? Igreja do Rosário. Do Rosário, aí vem aqui, Luiz, com a sua assinatura, Cruz do Monte. E esse livro foi lançado em 2008, não é isso, Luiz? Sim, foi lançado em 2008 em Divinópolis. A tiragem do livro foi muito pequena, foi uma edição luxuosa, bastante luxuosa, e Piuí foi contemplado com 4 exemplares. Na época, um exemplar foi para a Biblioteca Pública, um ficou na Casa de Cultura e o outro para a Biblioteca da Escola Professor João Menezes. O escritor. Isso, e o outro ficou comigo, que é esse aqui. Eu ainda não sei informar se essas instituições ainda mantêm esses livros lá. Com certeza. Mas essa foi a minha primeira publicação em livro. Nossa. Já havia publicado em jornais. Aí já esse aí já foi em que ano? Esse aqui foi publicado em 2010, Memórias da História Piuiense. 2 anos depois desse. Isso. Olha que lindo. Memórias da História Piuiense. E ele foi publicado através de uma parceria minha com a Secretaria Municipal de Cultura, na época dirigida pela Maristela Cunha. Ela que abraçou esse projeto, abraçou essa causa, e com o Fundo de Preservação Cultural, do Patrimônio Cultural, a gente conseguiu publicar 500 exemplares desse livro. Esse livro já está esgotado, não tem mais esse exemplar aqui, é o único que me resta. Então, quem sabe fazer uma segunda remessa, né? É possível. Nós fizemos ele em comemoração do aniversário de Piuí, 142 anos. E ele trata de uma coletânea dos artigos que eu já havia publicado, uma seleção dos artigos que eu havia já publicado em jornais, aí na cidade e região. E esse aqui? Isso. Esse aqui já em parceria com o Rômulo Agresta, também é uma parceria que deu muito certo. O Rômulo, ele é aposentado, então ele teve tempo, eu forneci para ele todo o meu acervo, todo o material, e ele teve um tempo, um trabalho muito grande de organizar esse material sequencialmente, né, de forma sequencial, para que tornasse o texto em algo linear, historicamente falando, em algo linear, e ficasse mais fácil de compreender. Luiz, quanto tempo que leva para fazer uma obra tipo essa aqui? Bom, é muito difícil de responder. Primeiro, por quê? Porque foram 25 anos de pesquisa. Depois de todo o material coletado, a gente tem que selecionar o que vai entrar no livro. A gente monta uma espécie de índice desse livro para tentar não ficar muito grande, não ter temas que fogem do objetivo principal do trabalho. Então, a gente tem a seleção do que se vai escrever, do que se vai publicar. Em média, os 2 anos? Acredito, esse último que nós vamos falar daqui a pouquinho, ele foi organizado em 3 anos. Mas isso tudo depende de tempo. Às vezes, se você tiver um material mais organizado, mais acessível, mais fácil, consegue se organizar em menos tempo. Isso depende do tamanho da obra, do objetivo. A tiragem desse aqui, você lembra quantos? Esse aqui foram feitos 700 exemplares. E esse aqui foi publicado em 2018 por ocasião dos 150 anos de Piuí, do primeiro centenário de Piuí. Também aí a participação do Departamento Municipal de Cultura, que patrocinou, né, a publicação desses 700 livros, que também foram distribuídos gratuitamente. Quais que é o conteúdo que tem aqui, Luiz? Esse primeiro livro tem um título mais comprido. O nome dele é 2 séculos de história, Piuí e o desbravamento centro-oeste mineiro, século XVIII e XIX. Esse livro trata a origem da história de Piuí, a origem da fundação da cidade de Piuí, como era Piuí antes dessa fundação,
como foi esse processo de fundação da cidade, como foi a fixação dos primeiros habitantes, a existência dos quilombos que provocavam destruição e aterrorizavam os fazendeiros que haviam se estabelecidos aqui, a presença da mineração e o surgimento da questão religiosa, a influência da questão religiosa no início da formação do arraial, tanto que o primeiro nome que o lugar teve é Arraial de Nossa Senhora do Livramento do Piuí. E depois esse nome foi sofrendo. Mostra tudo aí. Mostra. E a gente encerra ele com o século XIX, o final do século XIX. Demonstra aí a criação da vila, que resultou na emancipação política administrativa de Piuí, os primeiros presidentes da Câmara, o brigado José Severino Ribeiro, que foi o primeiro, e depois a sequência até chegar no final do século com a proclamação da República. E aí a gente encerrou esse trabalho. O novo agora é a continuidade desse aqui, também em parceria com o Rômulo Agreste. Vamos conversar então um pouquinho para a gente falar sobre esse aqui. Pelo que eu notei, isso aqui tem um trabalho maior, assim, fotográfico, né, Luiz? Sim. Quando a gente fala do século XVIII, do século XIX, há uma carência de imagens para ilustrar. E de fotografia, porque ela foi a fotografia foi se popularizando a partir do final do século XIX e princípio do século XX, principalmente na nossa região, que era uma região muito distante dos grandes centros urbanos. Sem contar que a fotografia era muito caro antigamente, né? Sem dúvida, sem dúvida. Então, esse primeiro livro dessa série aqui, ele não tem tantas ilustrações assim. As ilustrações que tem são mais mapas, gráficos. Por quê? Porque não havia tantas imagens. Luiz, mas existem imagens dos personagens aí retratados? Alguns sim, mas só que estão todos esparramados. E fazer essa coleta dessas imagens, a procura dessas imagens, muitas famílias têm muitas fotos, mas não sabem quem são as pessoas das fotos. Então, por isso é muito importante que, se você tem uma foto antiga lá, pergunta a sua avó quem é e anota atrás. Para quê? Para que fica aquele registro. Uma posteridade. Exatamente. Quando sua avó morrer, né, as pessoas vão saber de quem aquela foto é. Verdade. Né? Então, nesse novo livro, a gente pôde utilizar uma quantidade bem significativa de imagens. E ele é o dobro também, Sim, né? Ele é maior, mas isso se deve por quê? Costumo dizer para os meus alunos comparar a produção de documentos históricos como um funil. A borda do funil, a boca do funil é o momento da atualidade. Quanto mais o tempo vai passando, mais vai aproximando da ponta do funil. Isso acontece com os documentos históricos. Hoje há uma produção muito grande de documentos históricos, mas os documentos históricos que são produzidos hoje não existirão com a mesma fartura daqui 50, daqui 60, daqui 100, 150 anos. Eles vão afunilando. E é exatamente essa a diferença. Nós tivemos, para construir a história do século XX de Piuí, uma acessibilidade à maior quantidade de documentos. E isso justifica o fato do livro ser maior, ser mais denso, ter mais informações, mais detalhes. Por aí vai. Isso. Luiz, a gente conversou mais cedo, né, lá na Casa da Cultura, como adquirir. Explica aí para o pessoal que está nos assistindo. Para adquirir o livro Piuí, História do século XX, é necessário que você acesse o site da Prefeitura, clique no link que tem a capa do livro. Esse link vai abrir um formulário que exige 3 perguntas muito simples, que é preencher o nome, preencher o e-mail e o número do telefone. Feito isso, vai clicar em enviar. Automaticamente essas informações vão cair no sistema da Casa de Cultura, lá no Departamento de Cultura. E aí já vai ser o cadastro, já vai ter o cadastro e a pessoa automaticamente já tem o livro garantido. O lançamento oficial do livro vai acontecer no dia 29, às 10 horas da manhã, sexta-feira, e a partir do dia 1º de fevereiro, que é segunda-feira, as pessoas que conseguiram efetuar com sucesso o cadastro
poderão comparecer lá no Departamento de Cultura para pegar o seu exemplar. O número é limitado à quantidade de 1.200 exemplares. Nós fizemos um repasse, né? Essa publicação foi feita com recurso da Lei Aldir Blanc. Eu ia te perguntar. Com o edital montado pela então secretária municipal, diretora municipal da cultura, que era a Naira Andrade, na gestão do prefeito Décio. Então o projeto nasce... Já vem um trabalho há tempos, né? Sim. Na verdade, é um trabalho que foi feito há uns 4 meses, graças à Lei Federal Aldir Blanc, que possibilitou. Infelizmente, muitas pessoas não tiveram acesso e boa parte dos recursos tiveram que ser devolvidos. Verdade. Lamentavelmente, né? Porque, assim como o nosso projeto, vários outros também poderiam ter sido patrocinados. Verdade. E Luiz, me fala que a ordem do valor, como a gente conversou mais cedo, né, se fosse para cobrar o trabalho seu e do Rômulo, né, ia diminuir livros, né, para o pessoal que quer ter acesso a esse livro maravilhoso. Sem dúvida. A questão é que a Lei Aldir Blanc, pelo edital número 6, previa uma premiação para quem fosse o vencedor lá da chamada pública. E aí o que acontece? A premiação ela é livremente administrada pelo beneficiário. Uhum. Então o que a gente fez? O valor que a gente recebeu foi R$30 mil. Então nós não cobramos honorários do nosso trabalho foi totalmente voluntário. E para quê? Para que a gente pudesse fazer um número maior de publicações e pudesse atingir mais pessoas, beneficiar mais pessoas com a distribuição do livro. O valor do livro, o valor unitário do livro ficou mais ou menos em R$15. Mais ou menos em R$15. Barato, né, Luiz? Pelo conteúdo que tem ideia? Sim, esse preço só foi possível por causa da quantidade. Se a gente diminuísse a quantidade, o valor unitário seria mais caro. Quanto mais faz, mais barato. Sim. Tá certo. Mais alguma coisa, doutor Luiz, você quer falar? Bom, é importante que a gente agradeça tanto a direção do Departamento de Cultura anterior quanto o atual. O Tiago, ele abraçou a causa, ele está lutando para mostrar serviço e eu tenho visto isso, acompanhado isso muito de perto. Deus abençoe que ele continue com esse pique, com esse empenho, porque aí nós vamos ter aí um desenvolvimento muito forte da nossa cultura. Quem sabe nós consigamos, né, transformar Piuí num polo cultural, né? E potencialidade para isso a gente sabe que tem. Porque são vários os escritores, são vários os pintores, são vários os artistas que existem aqui na nossa cidade e que às vezes ficam com os seus trabalhos escondidos em casa, né? Isso tem que ser mostrado, isso tem que ser popularizado. Tá certo, Luiz, parabéns pelo trabalho. E pessoal, quem está acompanhando o Jornal Ponto aí, que mora fora de Piuí, você também pode acessar, nós vamos estar colocando nas nossas plataformas digitais o link da prefeitura para você adquirir essa obra maravilhosa. E depois, quem mora fora, que sempre fica chamando, né, a nossa equipe lá para saber como funciona, depois é só pedir alguém para que possa pegar o livro lá na Casa da Cultura, né, Luiz, sem tumulto, né, devido ao momento que nós estamos vivendo. Eu gostaria de agradecer ao Luiz, nós acabamos, né, de falar com o Luiz, que é professor, historiador e advogado. Sim. Muitíssimo obrigado, viu? Eu é que agradeço a oportunidade e que esse projeto seja o início de muitos outros. Muito obrigado. Com certeza. Pessoal, continue nos acompanhando através dos nossos canais digitais.